Estamos voltando no intervalo WW, conosco agora na edição o José Pimenta, colunista do CNN Money, sócio da BMJ Consultoria, pesquisador do INSPER Agro Global. José Pimenta, obrigado por estar conosco, boa noite. Boa noite, William, boa noite a todos. E o nosso Lorival Santana, boa noite, Lorival. Viu, José Pimenta, que a primeira credencial é colunista da CNN Brasil, depois vem... Muito legal, né? O resto a gente lê por obrigação. A gente valoriza a prata da casa. Trabalho do Daniel Hittner aqui. Bom, muito feliz, gente. Bom, vamos lá. O senador, pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, enviou uma carta ao governo americano contra a imposição de novas tarifas ao Brasil. O argumento, de acordo com o texto, é de que os benefícios eleitorais para o presidente Lula seriam grandes em função da imposição de tarifas. Essa manifestação do senador vem na reta final das negociações, exatamente para evitar a imposição de tarifaços. Reportagem de Luciana Amaral. O ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias, teve a quarta reunião de alto nível com o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, nesta quinta-feira. Um novo encontro deve acontecer antes de 15 de julho, quando uma decisão sobre supostas práticas desleais por parte do Brasil deve ser tomada pelos americanos, com a ameaça de tarifas de 25% sobre parte dos produtos nacionais. O Brasil já apresentou medidas para atender, em parte, as queixas dos Estados Unidos. Entre elas, a redução de tarifas de importação em setores como máquinas, equipamentos de saúde e tecnologia da informação. Pelas regras da OMC, esse benefício não pode ser exclusivo para os americanos. Portanto, teria que se estender a outros países. Mas as empresas dos Estados Unidos estariam entre as principais contempladas. No entanto, o PIX continua fora de negociação e é considerado intocável. Enquanto busca avançar pela via diplomática, o presidente Lula trata a família Bolsonaro como traidora da pátria e entreguista. Nesta quinta, pelas redes sociais, ele subiu o tom e disse que o Brasil não está à venda. Adversário do petista ao Planalto, o senador Flávio Bolsonaro tenta se afastar dessa imagem. Em carta aos Estados Unidos, ele alega que manter a taxação representaria uma vitória política a Lula. Na próxima terça pela manhã, Flávio participa de audiência em Washington sobre o tema. No dia anterior, será a vez de Paulo Figueiredo, seu aliado próximo, que pede a aplicação da Lei Magnitsky contra os ministros do Supremo Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, no lugar do tarifaço. Para o Planalto, as posturas reforçam a percepção de que a crise tem origem em uma articulação dos irmãos Bolsonaro junto ao governo Trump. Agora, a negociação comercial caminha em paralelo à disputa de narrativas, cada vez mais voltadas ao público interno de olho nas eleições de outubro. Nos bastidores, a avaliação é que o desfecho do impasse pode depender menos dos argumentos técnicos e mais do cenário político. Por isso, há quem aposte que a relação tarifária entre Brasil e Estados Unidos só ganhe contornos definitivos depois das urnas, a depender de quem sair vencedor. Vou focar inicialmente, Zé Pimenta, na questão das negociações sobre o tarifaço mesmo. Que chances a gente tem de escapar? William, acho que a gente tem que analisar de duas formas aqui. A primeira é a questão dos 25% de tarifa, que, de maneira geral, né, diz respeito a esses 6 pontos-chave que estão expostos desde o início da investigação e com os quais os atores principais, aí, governo brasileiro, próprio senador Flávio Bolsonaro, entre outros também, colocaram seus pontos. Acho que esse é o primeiro ponto dos 25%. Quanto a isso, os Estados Unidos já vem galgando esse aumento tarifário, não é de hoje, né? Eles já vêm implementando esse aumento tarifário lá atrás, caíram com a IEPA, saíram de uma tarifa média de 2%, atingiram 22% com emergência nacional, você vai se lembrar bem, a gente falou bastante sobre isso. Depois caiu o IEPA, veio o 122, com a seção 122 está 10%. Então, que os Estados Unidos querem aumentar a tarifa, e não só para o Brasil, mas para vários países, isso é uma realidade, né? Vai depender muito de como os países vão negociar com os americanos. Agora, você tem um outro ponto, que é a lista de exceção.
Os Estados Unidos têm uma visão muito pragmática, muito específica sobre produtos que são essenciais para eles e que podem entrar não só em relação ao Brasil, mas com outros países também em listas de exceção. E aí é fundamental, obviamente, os setores estão trabalhando para isso, fazendo suas manifestações, vão estar lá para, obviamente, ter os seus produtos incluídos. Então, escapar nesse sentido são duas coisas. Primeiro, é os setores fazerem um bom trabalho, estão fazendo, e mostrarem para o governo americano que sobretaxar produtos específicos podem causar ruídos, problemas, sobretudo para a população norte-americana. Esse é um ponto. Quanto aos 25%, é uma negociação intergovernamental, William. O Zé Pimenta, Lourenço, está dizendo lá, dentro da linguajar, que ele está dentro disso, está indo para Washington amanhã participar disso, inclusive. Ele está dizendo o seguinte: a manifestação é, digamos, o que cada parte interessada vem e diz nessa audiência. É como manifestação que o Flávio Bolsonaro entregou essa carta, dentro dessa investigação, a carta dele em inglês. Que chance a gente tem de que ele consiga o que pretende? Acho que há uma confusão que ele faz com relação aos objetivos dessas tarifas. O objetivo dessas tarifas é mudar uma assimetria que os Estados Unidos veem na relação comercial com o Brasil, que os Estados Unidos chamam de práticas comerciais injustas, desiguais. E então, por causa das altas tarifas que o Brasil impõe e também de uma série de medidas antidumping, uma série de proteções tarifárias e não tarifárias, sem as quais os Estados Unidos poderiam exportar mais ainda do que já exportam para o Brasil. Essa é a visão americana. Essas tarifas que estão em discussão não têm nenhuma ligação com o fato de o presidente Lula ter mais chances ou menos chances de se eleger. Não é isso que está na cabeça do USTR, que é um departamento bastante técnico do governo americano. Essas não são tarifas do Trump, essas são tarifas do USTR, a partir de uma política do Trump, de um mandato do Trump para melhorar a situação comercial dos Estados Unidos, para reduzir o seu déficit global. Então, mesmo que com o Brasil ele tenha superávit, ele quer reduzir o seu déficit global exportando mais para o Brasil e para muitos outros países, independente de ter déficit ou não. E há também um deslocamento do eixo gravitacional da questão, porque você reivindicar que as tarifas só venham depois da eleição, você está trazendo um casuísmo político, né? É um argumento que diz, faça isso por mim, pessoalmente, e que tira do escopo a questão dos interesses nacionais. No caso, tanto dos interesses nacionais americanos quanto brasileiros. É como se a eleição de Flávio Bolsonaro fosse mais importante do que a relação comercial bilateral. E isso é uma distorção muito grande de conceitos e de escopo, né? É isso. É muito interessante assistir essa cena, essa tentativa do Flávio Bolsonaro de sair dessa história, porque ele está confessando publicamente, nessa carta, é uma confissão pública de que o tarifaço é ruim para ele, mas de que toda a propaganda, o Eduardo, o blogueiro Paulo Figueiredo, desde o ano passado, tudo que eles fizeram, todo o posicionamento deles hoje é um grande veneno que o Flávio vai ter que lidar, porque, como a gente brinca, o print é eterno e a quantidade de declarações do Eduardo Bolsonaro no ano passado, dizendo, tá vendo, tem que tarifar mesmo, porque assim volta. E no ano passado, que aí sim foi uma tarifa com um fundamento muito mais político, né, Lorival? Foi uma coisa específica para o Brasil. A carta de julho, exato, dia 9 de julho, né? Foi um daqueles dias que a gente não esquece das histórias do Brasil. Aquele era um momento em que estava muito ligado ao Bolsonaro. Agora é diferente. Então, o Flávio está fazendo criar peça de campanha para ele mesmo, sem nenhuma efetividade, porque eu acho que, no fundo, eles devem entender que o governo americano não vai mais dar bola para eles. Eles dão essa última cartada de dizer, olha, mas se você insistir nisso, você vai estar apoiando Lula. Quem sabe lá na frente a gente vai chegar a ouvir o Flávio Bolsonaro dizer assim, eu falei para o Trump que ele ia apoiar o Lula e ele resolveu apoiar o Lula. Daniel.
William, queria trazer um bastidor curioso aqui que demonstra, é fato, é forte a gente dizer isso, mas a tremenda ignorância com que boa parte dos negociadores americanos tem discutido a questão comercial com o Brasil. Há poucos dias as negociações têm sido tratadas com imenso sigilo, mas o que a gente apurou é que numa reunião com a presença do Jamieson Greer, que é o chefe do USTR, a reunião virtual, os brasileiros perguntaram, bom, o que vocês querem? Me deem aqui um exemplo. E os americanos pediram, nós queremos tarifas mais baixas para motor vehicles, veículos automotores. E o Brasil perguntou, bom, que tipo de veículo automotor? É elétrico, é a combustão, é utilitário, é carro de passageiros, é tração simples, é 4x4? Não, queremos para veículos automotores. O Brasil disse o seguinte, olha, se a gente baixar aqui, e as tarifas brasileiras são altíssimas, 35%, estão entre as mais altas do mundo para veículos automotores. Se a gente baixar, quem vai entrar aqui não é carro fabricado nos Estados Unidos. Quem vai entrar aqui são mais carros fabricados pela China, que já tem invadido o mercado brasileiro. E aí o seu chefe, Donald Trump, vai reclamar que nós estamos importando mais da China e não dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, nessa reunião, Jamieson Greer disse, não, mas podia baixar especificamente para carros americanos. E isso, bom, para começo de conversa, é a regra número 1 da OMC. Você não pode fazer uma concessão para um país especificamente. Você baixou para um, tem que baixar para todos. E segundo, que o Brasil explicou, olha, aqui tem um sistema judiciário independente. Se a gente ainda, numa concessão, rompendo com as regras da OMC, baixasse as tarifas só para carros americanos, no dia seguinte, um importador brasileiro ia entrar com um pedido de liminar e provavelmente ia conseguir sim, estendendo essa concessão para carros de quem? Da China. Então, ou existe um diálogo de surdos, ou os Estados Unidos, nos seus negociadores, tentam aplicar para o Brasil soluções que podem funcionar em outras partes do mundo, mas é um desconhecimento, no fundo, das regras econômicas, políticas e do judiciário dos seus parceiros comerciais. Bento, a gente está vendo quanto que a atmosfera política contamina, não sei se é a palavra correta, o que a gente poderia qualificar como negociações técnicas. Nos 6 itens que você mencionou na sua primeira resposta, que estão sob investigação da 301 e a respeito dos quais haverá as manifestações, tem coisa velha. Etanol, por exemplo, isso é velho de 20 anos, é uma discussão que nunca se encerra, que continua ali. Mas tem coisa muito nova, como as plataformas digitais, nas quais o governo americano tem um interesse direto, inclusive ideológico. Em que medida essas negociações estão caminhando, não sei se a gente consegue separar do contexto político? Muito difícil hoje, William. Muito difícil separar do contexto político. A gente sabe que isso é notório nos Estados Unidos. Quando você teve aquela guinada, né, do Lula em relação ao aumento de popularidade por conta de um discurso específico ali de soberania e tudo mais no ano passado, você teve um aumento concreto e, obviamente, que isso foi reverberado nas pesquisas e chegou, claro, né, lá em diversas partes do mundo. Então, e onde o Trump, de alguma forma, apoia, né, e coloca algum tipo de ponto específico de atuação em determinado país, ele mexe com a questão ali de quem é o apoiado e da oposição. Então, é difícil hoje, há poucos meses de uma eleição, dizer que qualquer coisa que vier para cá, né, vai de fato ou para um lado ou para o outro, mas o ponto é o discurso, a narrativa vai ser utilizada, tanto pela situação, pela oposição. Acho que o mais problemático nisso tudo é o efeito para o setor produtivo, para as cadeias produtivas que foram construídas ao longo dos últimos 40 anos. Eu acho que isso é um ponto importante a ser salientado, William. A despeito da questão política que está presente, como você mesmo falou, setores que vierem a enfrentar uma tarifa, né, de 25%, aí, tem uma outra 301 também mais ampla, pode chegar a mais de 30%, mas vamos falar dessa especificamente, vão ter problemas para exportar para os Estados Unidos e lá também os americanos, consumidores americanos, vão sofrer esse repasse de uma inflação que hoje já é forte nos Estados Unidos para alguns setores, né? Então, estamos falando de vários setores, café solúvel, madeira, móveis, máquinas, equipamentos, enfim, são cadeias que foram construídas e alimentam diariamente
o setor produtivo, business to business, que chega ao consumidor norte-americano. Então, a despeito da questão política, o que é mais danoso aí para a gente que vive o comércio internacional do dia a dia, são essas cadeias de alto nível que foram complementarmente construídas e que agora, né, podem sofrer um revés extenso aí, William. William, posso só complementar com uma informação aqui? Mais cedo eu conversei com alguns dos negociadores, advogados brasileiros que estão atuando nos casos e tem uma leve expectativa de que com tantas argumentações, como essa, por exemplo, que o José Pimenta acabou de trazer, mas tantas outras, eles consigam achar de 25% para 20%, mas ainda assim 20% é uma violência contra o negócio e o comércio exterior brasileiro. Então, nós estamos falando dos argumentos que a gente leva a essa investigação, as tais manifestações entre os quais se a gente inclui a carta, a referida carta assinada pelo Flávio Bolsonaro, com o timbre do gabinete dele no Senado brasileiro. Tem 80 páginas essa carta, em boa medida pelos anexos que são apresentados, porque afinal de contas se supõe que ele é uma parte interessada, ele traz o que ele acha e justifica o que ele acha. Um dos anexos mais longos se compõe apenas de declarações do Lula a favor da China. Existe um empenho muito grande nessa carta em provar ao governo americano que Lula é digamos, eu ia quase falar, não vou falar a palavra, um agente chinês do ponto de vista do Trump, que o Lula se empenha apenas em favorecer a China, de todas as maneiras, seja na guerra do Irã, seja facilitando investimentos chineses, seja querendo tirar o dólar como moeda de referência nas transações internacionais e por aí vai. Que chance isso tem de convencer o SCR? Pois é, eu acho que, de novo, é um deslocamento assim, do foco, né, da discussão. Uma fonte aqui, por exemplo, deve estar nos assistindo e perguntou, então, por que a tarifa dos Estados Unidos para a Argentina é de 10% e contra o Brasil é de 25%? Ora, porque o Brasil tem uma série de produtos que ele concorre com os produtos americanos e que ele protege nessa relação bilateral, exemplo mais conhecido é o etanol. Mas existe uma série de produtos em que aqui há uma proteção e que machuca muito mais os interesses americanos do que, por exemplo, acontece na Argentina, embora ambos estejam no Mercosul e tenham a mesma tarifa externa, né? Então, assim, você tentar argumentar que existe aqui um uso político das tarifas contra o governo Lula é uma forma de não exigir do governo brasileiro que ele negocie efetivamente, né? E então o governo brasileiro está tentando dar a impressão de que está oferecendo concessões reais, mas não está endereçando alguns dos irritantes mais importantes na relação, por exemplo, o etanol. E por que não faz isso? Por questões políticas, por causa do lobby, sobretudo do Nordeste desse setor, né? Então, e existem muitos outros exemplos na área dos insumos para a indústria do plástico, enfim, nos próprios automóveis que o Daniel citou, né? Então, o governo brasileiro quer dar a impressão de que o problema é um problema político. E, aparentemente, o Flávio Bolsonaro também quer trazer isso para a discussão política. Que bom para os setores protegidos do Brasil, né? Nós não vamos discutir a substância dos irritantes do ponto de vista americano nas relações com o Brasil. O próprio PIX, por exemplo, não é que os Estados Unidos queiram que o Brasil deixe de ter o PIX, feche o PIX. É uma questão de quem controla o PIX, porque o Banco Central, ao mesmo tempo, controla o PIX e regula o mercado. Então, eles consideram que há um conflito de interesse. Se houvesse uma agência independente que cuidasse disso, para eles estaria resolvida a questão. Mas existe uma série de confusões no debate brasileiro que favorece aqueles que há décadas e décadas se beneficiam do protecionismo e podem se manter ineficientes, porque nós somos cativos deles, né? Somos prisioneiros desses setores industriais, sobretudo, e de outros setores também que são protegidos. Daniel, eu tenho um minutinho para encerrar com você.
o que o Lorival está dizendo é o que é de substância está completamente fora do debate em função da espuma política. Agora, o governo brasileiro imediatamente farejou o que aconteceu hoje como oportunidade, do ponto de vista político-eleitoral, bem entendido. William, a defesa da soberania é para o PT e para o governo o mote eleitoral que foi em 2022 a defesa da democracia, sem entrar em juízo de valor, sem entrar no mérito. E obviamente que a aplicação de tarifas ou qualquer posicionamento, quando o Departamento de Estado manda uma carta para o Brasil propondo um acordo para minerais críticos, como nós noticiamos hoje, chamando o Brasil de país X ou de Equador, que é o que constava de um documento oficial, isso é imediatamente reverberado no governo brasileiro como, olha, precisamos defender aqui a soberania. Isso é óbvio que tem um fundo ali de defesa do interesse nacional, conforme a visão desenvolvimentista, petista, como quer que se queira chamar, mas tem um ingrediente político de instrumentalização dessa briga e de colocação de defesa da soberania como mote da campanha de 2026, como foi defesa da democracia em 2022.